Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerosalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo e bem-vindo a mais um Mestre em Lua, tá? No Mestre em Lua de hoje a gente vai falar sobre Salt. Salt, não relacionando com Salt para criação de sistemas para proteger bases de dados, mas esse Salt aqui, tá? Ele é uma biblioteca para Lua que você pode utilizar para dar persistência de dados a tabelas, tá? Obviamente você poderia fazer isso manualmente, mas é bem trabalhoso de programar isso, destaca o foco da sua aplicação no seu desenvolvimento, que você deveria estar prestando atenção em outras coisas, você vai estar prestando atenção nisso. Então usar Salt é muito bom para esse tipo de coisa, tá? A biblioteca Salt, para você instalar, ela é muito simples, basicamente Lua Rocks install Salt, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos no terminal aqui, sudo Lua Rocks install Salt, ele vai pedir a senha e catapimba. Ele vai ser instalado bem rápido porque ele é bem simples, ok? Salts down installed, tá? O Salt ele é compatível com Lua 5.2 e 5.3, tá? E ele permite para você basicamente transformar tabelas, que são entidades que ficam na memória, durante a execução do programa, em algo mais persistente, em algo que pode ser salvo aí, talvez no mesmo esquema mais ou menos de um NoDB, um MongoDB, um NoSQL e etc. Tá? A utilização dele é bem prática. Vamos dar uma olhadinha no GitHub dele, que é esse daqui. Tá? A utilização dele é bem prática, talvez seja uma das utilizações mais simples que eu já vi, tá? No quesito de biblioteca. Tá? Ele basicamente tem duas funções, basicamente, tá? Que depois de importado da biblioteca, tá? Que ele está usando aqui o assert, na verdade o assert não vai ser necessário para esse teste nosso, a gente pode tirar isso aqui também, tá vendo? Salt require salt, tá? Ele tem duas funções básicas. Essa daqui, que é a save, que te permite salvar, tá? Qualquer tabela, essa aqui é o campo onde você coloca a tabela, e em qualquer destino do seu computador. A segunda, tá? Que é a Salt Load, tá? Ela vai armazenar de novo numa tabela aqui e vai exibir uma mensagem de erro caso exista, tá? A partir de um arquivo, tá? Vamos experimentar ela basicamente. Vamos isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Deixa eu criar uma tabela. Vamos chamar ela de registro, tá? Registro vai ser uma tabela bem simples, vai conter os dados do usuário. Você pode colocar aqui username, não, vamos colocar aqui name é igual a em branco, surname é igual a em branco, username é igual a em branco e passwords é igual a em branco. Pronto, vamos colocar um esquema bem simples, tá? Agora, digamos que você tem um formulário, por exemplo, um formulário de cadastro. Vamos criar ele aqui. io.write. Vamos colocar aqui. Digite seu nome. Vamos colocar um Ctrl T aqui. E aqui a gente coloca io.read. Na verdade, vamos colocar assim. Registro.name é igual a io.read e a gente vai receber aqui o nome da pessoa. A gente vai repetir isso aqui. io.write, surname, username, password. Ok. Tá? io.write o segundo aqui, digite seu sobrenome e aqui no campo vai ser surname. Depois aqui a gente coloca
username e digite o seu usuário e digite sua nova senha. Pronto. E aqui a gente coloca password. Eu estou fazendo o armazenamento da senha lisa, mas lisa eu digo sem nenhuma proteção, não estou fazendo um MD5 dele, mas vocês já viram em outros vídeos como fazer isso, eu não vou dar foco nisso para vocês agora, o foco não é esse. Tá? Deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu colocar aqui print. Não. For IV in pairs registro do print IV e end. Vamos experimentar. Vamos rodar ele aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Da clear. Lua 5.3 program.lua. Ele vai pedir o usuário, o nome, Gustavo. Vai pedir o sobrenome, aí eu vou colocar aqui Henrique. Nome de usuário eu vou colocar Gustavo HM Silva. E a nova senha eu vou colocar teste 123. Pronto. E ele imprimiu para mim aqui, tá vendo? Nome Gustavo, surname Henrique, username Gustavo HM Silva e password teste 123. O problema disso daqui é o seguinte, aqui você está vendo que a tabela registro ela está com os dados, não é? Se a gente fechar aqui, deixa eu colocar aqui. Se a gente comentar isso daqui, isso aqui já é um comportamento bem lógico, você já deveria saber que isso acontece. Se eu comentar isso daqui e rodar o programa, ele vai me dar os dados em branco, ou seja, entre uma execução do programa e outra isso não persistiu. Claro, tabelas não vão persistir, tabelas são variáveis que são definidas durante o período de execução da aplicação, tá? Elas não ficam armazenadas, não existe persistência. E aí é que o salt entra. Vamos retornar isso daqui, tá? Porém, vamos fazer uma coisa a mais. Vamos tirar esse fora aqui e vamos colocar, tá? Conforme diz aqui, vamos requerer o salt de início, já está, salt é igual a require salt. E vamos usar o save. Vou colocar aqui salt.save, tá? Vamos salvar a tabela registro e vamos salvar no ponto. Ponto é o próprio diretório no Linux. Vamos dar clear, rodar a aplicação de novo, ele vai me pedir meu nome, Gustavo Silva, usuário Gustavo HM Silva, sua senha, teste 123, vamos usar. Ele está me dando aqui que ponto é um diretório, ok. Você tem que colocar o nome do arquivo, vou colocar aqui registro, erro meu galera. Vamos rodar ele novamente, Gustavo Silva, Gustavo HM Silva, senha teste 123 e pronto. Se você prestar atenção, aqui ele criou um arquivo registro sem extensão. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar ponto luat, tá? Luat, que é lua table, mas no primeiro aqui a gente gravou sem. Deixa eu autorar aqui. Pronto. Se a gente abrir o registro, você vai ver que ele criou um registro aqui que é muito semelhante com JSON, mas não é JSON, é só uma tabela, tá? E essa tabela, basicamente, ela tem aqui return, tá? Name Gustavo, password do teste 123, username Gustavo HM Silva, surname Silva, tá vendo? Basicamente o que ele fez foi criar um arquivo de programação Lua que pode ser carregado de volta no sistema operacional, ok? Vamos criar um outro programa aqui, vamos chamar ele de programa... não, vamos chamar ele de ledados.lua. Pronto. Em ledados a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai falar que salt é igual a require salt, ok? E a gente vai usar outra aplicação dele que é o salt.load, tá? O salt.load ele entrega duas variáveis, a primeira é a tabela, vamos chamar de tabela, e a segunda é o erro, tá? Em salt.load, conforme está aqui a dica, a única coisa que você precisa é o caminho. No caso, a gente já sabe, é ponto barra registro. Ok? Feito isso, vamos dar um loop pela tabela. Tá. Ok? E vamos rodar essa aplicação. Isso aqui, vamos colocar ledados. Pronto.
e você vê que ele pegou os dados aqui. Como o loop das tabelas nem sempre tá, nem sempre vai vir na mesma ordem, necessariamente vai vir na ordem, porque são pairs, tá? Você vai ter isso aqui fora de ordem, tá vendo? Name, username, password, surname. O que a gente tinha colocado originalmente é name, surname, username e password, ok? Se você prestar atenção, você tem... você vê que tem uma certa lógica aqui, tá? LMN, OPQRSTU. Na verdade não tem lógica não. U tá entrando depois, tá entrando antes de P e S. E N tá certo na ordem. Não, realmente. A tabela ela vai vir aleatória, tá? O pairs ele vai puxar aleatório. Talvez seja alguma coisa da linguagem de programação Lua. Mas os dados estão aqui, então você sempre vai poder imprimir. Por exemplo, você pode fazer da seguinte forma. Vamos lá, vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer aqui programa. Pegamos esse dado, vamos colocar aqui registros, tá? E vamos colocar aqui uma outra tabela. Ou seja, a gente vai criar uma tabela de tabelas, tá? Sim, cara, o quociente. Bom. Ok. Tá, e na verdade você não precisa nem colocar isso aqui na real, porque você pode fazer o seguinte. Você pode fazer isso daqui. Vamos deixar registros em branco. Coloquei ele em plural. Vamos dar uma modificada nessa parte de código aqui, tá? Vamos fazer assim. For. Não. Vamos colocar while continue. Não. Not stopped. Não, vamos fazer diferente. Hoje está difícil. Vamos colocar aqui repeat. Vamos colocar toda essa seção de código aqui, ela vai ser repetida. Tá? Vamos colocar aqui um reg igual a 1. No final, vamos colocar aqui reg 1 e vamos colocar continue é igual a tudo. Tá? Na verdade nem... não, pode ser. Aí a gente coloca aqui until tá, not continue. E no final do nosso questionário a gente faz o que? A gente faz o seguinte. A gente faz print, não, vamos colocar io.write, tá? Deseja cadastrar novo registro. E vamos colocar aqui cs barra não, fecha parênteses, ponto de interrogação, espaço. E uma variável, vamos colocar aqui resposta, resp, é igual a io.read, ok? E colocamos if resp for igual a s, vamos colocar aqui, for igual a s, then, aí a gente vai colocar reg igual a reg mais 1, colocar multiplicado mais 1, e continue, não, só continue e deixa, else, a gente coloca continue igual a false, pronto, end, pronto. Isso aqui deve ser o suficiente para você poder ter um registro que vai podendo colocar continuamente. Vamos colocar aqui registro.nome, registro.surname, registro.username, registro.password. Aqui dentro vamos colocar registro é igual a uma tabela em branco. E no final, depois desse daqui, registro password, vamos colocar table.insert em registros. Registro. Note que o primeiro está plural, o segundo está singular. Until not continue. Tá, eu acho que a gente está num ponto que a gente pode experimentar.
E esse aqui é o final, registro.luat, ele só vai rodar quando escapar do loop. Vamos experimentar aqui. Digite seu nome, Gustavo. Gustavo, seu sobrenome Silva, usuário Gustavo Games Silva, senha teste 1, 2, 3. Deseja cadastrar outro registro? Sim. Qual o nome segundo que eu vou colocar? Deixa eu colocar aqui Linus, sobrenome Torvalds, usuário Linux Benevolent Dictator for Life, BDFL, e senha vamos colocar não pode, teste 1, 2, 3. Pronto. Criamos 2 registros, né? Ele me perguntou se deseja cadastrar um novo registro, vamos colocar que não. E o programa sai. Antes dele sair, porém, ele cria o arquivo registro.luat com os dados de registro. Isso aqui causou um erro pra gente. Eu estou notando aqui. Ele estava salvando registro, eu tenho que salvar registros. Não tem problema não. Gustavo Silva, Gustavo HM Silva. Teste 1, 2, 3, sim. Linus Torvalds. Linus BDFL. O teste notes. Senha notes. Teste 1, 2, 3. Não. Pronto. E ele criou o registro.luat. Vamos abrir o registro.luat e ver como é que ele está? Olha que legal. Basicamente ele criou um arquivo Lua que retorna para a gente uma tabela contendo 2 tabelas, tá? São tabelas sequenciais, olha aqui, 1, 2 e ele continuaria com 3, 4, 5, 6, whatever, tá? Que contém os cadastros, tá vendo? Username, name, surname, password, username, name, surname, password, tá vendo? Se a gente quiser restaurar esse dado, vamos aqui no ler dados, aí a gente mudaria, a gente colocaria v.nome, eu coloquei nome ou name? Eu coloquei tudo em inglês. v.name, v.surname, v.username, v.password. Claramente isso daqui, né, tem que estar dentro de um print, senão vai ficar difícil, né? Vamos colocar também i, vírgula, v e print. Pronto. Vamos rodar, ver como é que fica. Deixa eu aumentar isso aqui, provavelmente vai sair mais coisa. Vamos colocar lua 5.3, ler dados. Bad arguments to pair, stable expected, got new. Ok, é porque ele está aqui, ó, registro.luat. Não existe o arquivo registro sem extensão mais. E olha aqui o que ele mostra pra gente, tá? Gustavo Silva, Gustavo HM Silva, teste, tá vendo? Teste 2, 3, Linus, Torvalds, Linus. E aqui, ó, isso aqui é o registro 1, por isso que tá 1 aqui em tudo. Isso aqui é o registro 2, tá? Por isso que tá 2 em tudo, tá? A gente pode substituir isso aqui, vamos colocar aqui V, clear, rodar de novo, tá? Ele vai dar table pra gente, ele não vai dar um nome, então a gente tem que colocar manualmente mesmo. Aí. Vou colocar aqui um Ctrl T, vou colocar nome, sobrenome, usuário, senha. Tá, alguns aqui estão mais longos, então a gente tem que repetir do nome, do usuário e da senha. Pronto, para ter um texto formatadinho. E pronto, a gente tem aqui, ó, nome, Linus Torvalds, etc. E a gente sempre pode colocar isso daqui, ó. Podemos colocar isso daqui no primeiro, nós podemos colocar i, Ctrl Tab não, Ctrl Tab não ficaria bom. Vamos fazer o seguinte, colocamos aqui print i, não, print registro, 2 pontos, espaço, 2 pontos e pronto. E aqui a gente pode dar um print.
com uma sequenciazinha. Opa! Com uma sequenciazinha aqui. Separador pra gente. Pronto. Clear, rodar de novo e olha só, registro 1, nome, sobrenome, usuário e senha, registro 2, nome, sobrenome, usuário e senha. Tá, gente? Quer dizer, ela é uma biblioteca super simples, tá? Mas é uma biblioteca que te permite armazenar isso daqui. E se você notar, vamos rodar a aplicação de novo aqui. Opa, não a ler dados, eu quero a programa. Pronto. Se eu colocar outra pessoa, vamos colocar aqui Thiago Gonçalves, nome de usuário, deixa eu colocar Tegon Cales teste e vamos dar não, um é o suficiente. Você vai ver, você vê como é que atualizou em tempo real aqui? Ele substituiu os dados. Por que ele substituiu? Isso é uma coisa que você tem que ficar atento quando você está utilizando o Salt. Ele vai salvar esse arquivo. Se você não puxar da memória, tá, a tabela, ele não vai mexer nisso daqui. Então, tecnicamente, vamos salvar isso aqui. No início de program.lua, tá, esse registros aqui, tá, ele tem que ser registros, R, tá, é igual a saltload registro.luat, ok? Vamos voltar aqui, você vai ver que agora a gente tem o Thiago Gonçalves. Vamos dar clear, rodar ele novamente, vamos colocar Gustavo. Vou colocar o que a gente perdeu, Silva, Gustavo HM Silva, senha teste 123. A outra pessoa que a gente perdeu foi o Linus Torvalds, tá? O nome do usuário é Linus Benevolent Dictator for Life e a senha é not test 123. Tá? Não quero outro registro, ele vai fechar, tá? E note que diferente do que estava acontecendo antes, ele preservou aqui, ele adicionou em cima, tá? A gente já tinha, porque no programa que a gente iniciou abastecendo registros com a base de dados, né, com o nosso arquivo LUAT, né, LUAT, ele continuou a inserir aqui. Por quê? Porque no final do nosso loop a gente está usando aqui o table.insert. O table.insert ele pega qual foi o último cadastro inserido e insere no topo dele. Então ele pegou a última ocorrência, que só tinha uma, tá? Que era o Thiago Gonçalves, e começou a colocar em cima dele. Isso daqui. Entenderam, gente? Obviamente existem formas melhores de você implementar isso. Uma forma muito interessante de você implementar isso é você pegar, para esse caso específico, é você pegar um MD5, tá? E você criar uma chave, ou seja, cada vez que você tiver que armazenar, deixa eu apagar isso aqui, delete. Vamos de volta para o programa. Deixa eu mostrar, mais prático mostrar para vocês. Aqui o grande problema desse cadastro aqui é que ele simplesmente empilha tudo. Então, se você tiver 10 milhões de cadastros numa tabela Lua, fica difícil para você, né, no início da aplicação, ter que carregar tudo isso na memória. Isso vai começar a crescer o peso e o peso em cima da parada, né? Então, uma opção que você pode fazer é você criar, vamos colocar aqui registro R é igual a salt.load registro luat, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai modificar o funcionamento dele, tá? Deixa eu deletar esse registro aqui. O que a gente vai fazer, tá? Vamos criar aqui cadastro. Não, vamos colocar aqui o user é igual a uma tabela vazia. Pronto. Vamos substituir tudo isso aqui para user. Ok. Vamos colocar, na verdade aqui, na verdade essa linha vai deixar de existir, mas tudo bem. Pronto. E vamos colocar aqui user. Pronto. Aqui essa linha não existe mais. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente for gravar na base de dados,
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui dentro desse loop, tá? Depois desse password aqui, a gente vai colocar aqui salt.save, abre e fecha parênteses, e o que a gente tem que colocar? O nome da tabela que a gente vai salvar e o caminho. E a gente vai colocar a tabela user, tá? E aqui dentro a gente vai colocar o caminho. O caminho vai ser, vamos fazer isso fora para ficar mais legível para você. Patch é igual a ponto, barra, e o nome do arquivo a gente vai colocar concatenado com user.name, dois pontos, user.surname, dois pontos, e vamos colocar uma data. Deixa eu me lembrar aqui, que minha memória já não está sensacional. Date and time. Sabia, a gente tem uma biblioteca para isso em Lua, né? Vamos colocar o sdate mesmo. Vou pegar isso daqui mesmo, tá? Dois pontos o sdate, pronto. E aqui a gente vai colocar patch. Vamos ver se eu acertei, se funciona. E depois a gente vai cadastrar aqui, tá? No salt save a gente vai fazer uma outra entrada realmente que vai ser table.insert, ok? Que vai salvar em registro, mas o que ela vai salvar vai ser string.sub, e esse sub vai ser gsub, e quem a gente vai fazer o gsub vai ser patch, e patch vai receber o que tem que ser substituído dele, é o ponto barra, vai ser substituído por nada. Ok, bom, tá feito isso. No final a gente vai salvar os registros e aqui o salt save salva o user pads. Ok, vamos experimentar, ver onde que eu errei, porque eu devo ter errado em algum lugar. Tá, Gustavo Silva, Gustavo HM Silva, senha teste 1, 2, 3. Atempos concatenate a table value. Vamos lá. Programa Lua, linha 17. Onde que eu fiz isso? Patch user.name, user.surname. Tem que colocar aqui user.name. Atempos concatenate a table value. Sim, é um table value. Vou colocar aqui toString, ver se isso resolve. Pronto. E Gustavo. Já coloquei errado aqui, mas tudo bem. E Gustavo. Gustavo Silva. Gustavo HM Silva. Teste 1, 2, 3. Unable to concatenate a table value. Linha 17. Poxa, cara, mas você continua teimando. Eu acho que é por causa disso aqui. Será? Vamos colocar aqui. Date time é igual a sdate. Vamos experimentar. Bad argument 1 to insert table expected got new na linha 20. Table insert registros. Tá aqui, registros. Tá vendo? Ele tá vendo? Deu erro aqui. Vamos fazer o seguinte: qual é o tipo de erro que ele pode mostrar? Vamos dar print no erro e vamos rodar. No such file or directory, ok. Então a gente tem que fazer assim: if then registro é igual a uma tabela vazia. Pronto. Assim a gente está se protegendo. Se não existir o dado, ele cria um registro novo. Vamos rodar.
Nome Gustavo, sobrenome Silva, usuário Gustavo HM Silva, senha teste 123. Badge argument 2 to insert, number expected got string. Na linha 23, sobre o que ele está falando? Number expected got string. Argumento 2. Vamos ver se pode ser isso aqui. Coloquei um caractere de escape. Invalid escape sequence. Vou dar uma olhada aqui no funcionamento de gsub. Cute, great, luz, cute, great. Ok, não, tá certo. String gsub, patch, recebe isso daqui, na verdade isso aqui, né? E armazena para outro. E ele tá dando erro, mesmo assim, não faz sentido isso. Bad argument 2 to insert. Number expected got string. Program.go23. Na função table.insert. Ok. Vamos experimentar o seguinte. Table insert, tá, ele quer number expected got string. Ok, você quer o seguinte, rapaz. Vamos fazer diferente, vamos colocar aqui patch é igual a gsub patch. Vamos colocar patch aqui, ver se vai. Bad argument 3 do gsub string function table expected. Patch.gsub. Cara chato. Ah, tá. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui mesmo. Deixa eu deletar esses dados aqui e vamos rodar com calma isso. Ele deu um erro aqui doido também. Bad argument 1 to pairs. Table expected got new. Na linha 67. Ah não, foi isso foi no salt. Na função salt save, olha só que coisa. Estou abrindo o programa errado, só de dados. Deixa eu ver aqui. Ele pediu username, password. E aqui table.insert em registro patch. Salt save user patch. Na verdade isso é. Ele está dando aqui table expected got new. Bad argument 1 na linha 67, programa Lua.35. Registros. Ah, tá. É registrou no singular. Então, clear aqui. Vamos rodar, ver se vai funcionar. Gustavo Silva. Gustavo HM Silva. Teste 1, 2, 3. Não. Ok. Vamos lá. Deixa eu explicar o que eu fiz. Eu modifiquei o programa aqui para ele fazer o que? Na verdade ele tem uma coisa aqui, table. Ainda está com erro. Delete. To string. Patch, ele tá teimoso aqui colocando em datetime. Username igual a io.read. Name. Não, surname.
Mas o nome e o surname estava funcionando. O date time é que estava dando problema. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui tudo. Ver se vai. Gustavo Silva, Gustavo H.M. Silva. Teste 1, 2, 3. Não quero mais cadastro. Tá, não tá sensacional, mas tá ok. Depois a gente poderia acertar isso, colocar um registro diferente. Talvez usar um hash, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Eu modifiquei o código para ele funcionar da seguinte forma. Tá? Cada nova repetição disso aqui, ele vai criar uma tabela user em branco que vai receber os dados do usuário, ok? Vai criar um caminho patch, ou seja, uma estrutura de caminho que vai ser o ponto barra, ou seja, no diretório corrente da aplicação, a combinação de nome, sobrenome e o dia e a hora, tá? Usando a biblioteca datetime. Depois eu salvo isso num arquivo, tá? No caso aqui ele está sem extensão, teria que colocar luat. Pronto. Aí da próxima vez ele vai fazer .luat, tá? O que ele faz? Deixa eu ver, tá? Pronto. Ele vai fazer uma execução aqui em que ele vai criar esse caminho, né, para armazenar um arquivo único, tá? Vai salvar isso daqui, vai salvar user com esse nome, tá? Depois ele vai arrancar o ponto barra, que a gente não precisa para armazenar isso, tá? E pode causar problema. E vai fazer um table insert desse path, ou seja, a gente vai salvar o caminho, tá? Pro qual ele foi criado com um registro aqui. E vai fazer o loop se quiser, e no final ele vai salvar aqui o registro. Como que isso funciona na prática? Vamos lá. Eu estou aqui colocando Gustavo Silva, Gustavo HM Silva, senha, teste, 1, 2, 3, ok? Ele já criou um arquivo aqui de registro, enquanto está rodando a aplicação, tá? Que contém esse cadastro que a gente criou. Se olhar o nome dele, ele está Gustavo Silva, Sunday, maio de 5, 11, 8 da manhã de 2019.luat, tá? Quando eu der não, ele vai criar um segundo arquivo aqui, porque ele não existe, tá? Chamado registro.luat. O registro.luat ele tem o nome do arquivo aqui, tá? Então o que acontece? Você pode depois puxar só registro.luat, ok? E buscar registro.luat, né? Em todos os loops, buscar para ver qual é o que contém Gustavo Silva, né? E assim você consegue resgatar. Aí você resgata o arquivo Gustavo Silva usando essa string aqui, dando esse patch aqui no salt.load. Assim você vai estar restaurando só o registro que você quer. Tá? Isso é muito útil quando você tem muitos usuários ou muitos registros e você não quer carregar necessariamente todos eles de uma vez só. Ok? Você quer carregar ele por lote, por exemplo, quero carregar de 10 em 10 somente. Aí você começa a implementar soluções como essa. E tudo isso usando só o Salt aqui. O Salt é as bibliotecas padrões de sistema, que é o Table, IO, né, OS e String, basicamente, que a gente utilizou aqui. Quer dizer, é simples, mas é muito útil para você armazenar e vai te permitir, numa aplicação single user, né, uma aplicação que está rodando no desktop da pessoa, que não se conecta à internet, não se conecta à base de dados e tal, você ter um diretório que pode ser salvo. Tá? Você pode o quê? Vamos voltar aqui para o Salt. Futuramente, no final de cada execução, tá? Quando clica no botão fechar, por exemplo, ou quando fecha realmente a aplicação, você pode usar alguma biblioteca, que é só uma biblioteca que a gente vai fazer num outro, tá? Alguma biblioteca como o LuaZip ou o ZipWriter para você compactar isso. Aí você vai ter um arquivo zip que vai ser a base de dados. Isso facilita também na hora de salvar a coisa, tá vendo? Mas isso aqui é um foco que a gente vai falar num outro dia, tá? Não vai ser hoje que a gente vai falar sobre isso. Mas, quem sabe, eu até continuo seguindo a estrutura de pegar o registro do Salt e zipar ele todo nesse Master Lua. Mas, no Master Lua de hoje, isso acabou, tá? No próximo Master Lua eu vou dar uma continuidade nessa ideia de registro com tabelas, tá? Explicando o que são esquemas.
schemas, não sei como se pronuncia perfeitamente isso em inglês, mas você entendeu, tá? Por quê? Porque um problema que existe nisso daqui é que, bem ou mal, você não está tendo um padrão nos dados, não é? Os teus dados não estão respeitando uma formatação como eles respeitariam num SQL, por exemplo. Né? Porque onde você tem um campo, cada coluna, essa coluna é um integer, essa coluna é um string, esse é um blob, esse é um binário, sabe? Você não tem isso aqui. Né? Tecnicamente a pessoa pode colocar o número de telefone dela aqui, no nome, no sobrenome. Para modificar isso, tá? Para acertar isso, a gente vai usar uma outra biblioteca de Lua, que é Schema, e essa biblioteca a gente vai falar no próximo Mestre em Lua. Então a gente está vendo aí que vai ter uma sequenciazinha aí, digamos que eu vou chamar de persistência de dados com Lua, com puro Lua. Pronto, talvez eu coloque isso no nome. Na hora que você ver o vídeo, provavelmente já vai estar na descrição. De todo modo, por hoje é isso, galera. A gente já está batendo aí 40 minutinhos de Mestre em Lua. Essa é tá menorzinha assim um pouco, mas a gente já teve algumas menores e vocês nunca tiveram problema com isso. De toda forma, galera, vocês sabem como que a coisa funciona. Se você quiser bater papo com outras pessoas que são tão apaixonadas pela linguagem de programação Lua quanto você, aqui está o nosso grupo do Telegram, onde você pode trocar mensagens com essa galera, tá? Você é antissocial, que nem eu, não gosta de ficar batendo muito papo, você tem também aqui o canal de notificação do Telegram, onde você consegue só visualizar as notificações, os conteúdos maneiros que eu posto, tá? E não necessariamente vai ter que falar com o pessoal, ok? Se você acha esse canal super maneiro e você quer que ele continue produzindo vídeos nesse ritmo frenético que ele cria de 2 vídeos por semana, talvez mais, não se esqueça, a gente aceita doações de Ko-fi. Então entre no Ko-fi, o link na descrição está clicável também. E no Ko-fi você pode literalmente comprar um cafezinho pra gente ajudar a gente a transformar café em código, ok? Se você quer dar um passo a mais e virar realmente um patrono das artes, você pode apoiar a gente aqui no Apoia-se, que é uma plataforma brasileira que te permite pagar até com boleto bancário valores tão baixos quanto R$1 por mês, só que essas doações são recorrentes, então elas literalmente são uma coisa que ajudam, sabe? É uma pessoa que está realmente sendo um patrono das artes, está realmente apoiando a continuidade da produção de conteúdo nesse canal, ok? Se você é pirado em open source, uma sugestão que eu dou para vocês é que, se possível, não doem pelo Apoia-se, mas doem pelo LibraPay. O LibraPay é uma plataforma super maneira que funciona da mesma forma que o Apoia-se, com a única diferença de que ela é extremamente baseada em tecnologias open source, ou seja, o próprio código-fonte do LibraPay está disponível se você quiser criar um LibraPay. Então, toda vez que você doa para mim através do LibraPay, alguns centavinhos disso viram a comissão deles. E a comissão deles não é só para eles fazerem dinheiro, mas para manter vivo o desenvolvimento dessa plataforma open source. Então, tecnicamente, em uma patronagem você está apoiando 2 projetos. Você está apoiando o LibraPay, uma plataforma open source de financiamento coletivo para projetos, e o canal Glider Space, especializado em coisas maneiras e pouco utilizadas como a linguagem de programação Fennel, que você deve ter visto no dia de ontem, que entrou no ar, a linguagem de programação Lua, linguagem de Brazuca super maneiro, expressões regulares, coisas que todo desenvolvedor deveria saber, mas ninguém gosta de expressão regular. Eu debunco isso, eu acabo com isso explicando como funcionam as paradas todas nos mínimos detalhes de forma super intuitiva. Quer dizer, só para a criação desse conteúdo bem unique, bem individual, ok? É que esse canal existe. E por causa disso, eu acho que ele merece uma ajudazinha, né? Espero que vocês pensem o mesmo que eu. De toda forma, galera, por hoje é isso. Eu tô aqui acabando com o nosso Mestre em Lua. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês é: continuem o quê? Estudando Lua.